Diagnóstico e avaliação dos danos em um caminhão. Severamente acidentado a. Restauração de um caminhão gravemente danificado após um acidente com carga pesada começa com um processo essencial: o diagnóstico e a avaliação dos danos. Essa etapa é fundamental para determinar a viabilidade da recuperação, identificar problemas estruturais e mecânicos e traçar um plano eficiente para a reconstrução. Um diagnóstico preciso não apenas evita desperdício de tempo e recursos, mas também garante que o veículo restaurado seja seguro e funcional. Inspeção visual. Inicial. Primeiro passo na avaliação do caminhão é a inspeção visual. Aqui, o mecânico observa a extensão dos danos externos como deformações na carroceria e no chassi trincas ou quebras em peças estruturais componentes desalinhados, como portas, capô e eixos amassados severos na cabine e caçamba. Nessa fase, a experiência do profissional é essencial para identificar sinais de danos ocultos que possam comprometer a segurança e o desempenho do veículo. Avaliação estrutural e do chassi-ao-chassi é a espinha dorsal do caminhão, e qualquer comprometimento em sua integridade pode tornar a restauração inviável. O diagnóstico da estrutura envolve uso de medidores a laser ou equipamentos de alinhamento para verificar torções ou desalinhamentos no chassi, identificação de rachaduras ou pontos de enfraquecimento na estrutura metálica, testes de resistência, para garantir que o chassi suportará cargas futuras. Se o chassi estiver muito comprometido, pode ser necessário substituí-lo ou reforçá-lo com soldagem especializada. Inspeção mecânica. Motor, transmissão e suspensão após a análise estrutural. A atenção se volta para os componentes mecânicos. O mecânico verifica o estado do motor, buscando sinais de vazamentos, rachaduras no bloco ou falhas internas ou funcionamento da transmissão, analisando se as marchas engatam corretamente e se há ruídos anormais, a suspensão e os eixos, garantindo que não estejam tortos ou quebrados. Caso o motor e a transmissão estejam irrecuperáveis, a substituição por peças recondicionadas ou novas pode ser a melhor opção. Avaliação do sistema elétrico e eletrônico. Impacto do acidente pode comprometer a fiação elétrica, sensores e módulos eletrônicos. Testes específicos são feitos para verificar funcionamento dos faróis, lanternas e painéis, internos, sensores de estabilidade, airbags e controle de tração, cabos e conectores que possam estar danificados. A recuperação do sistema elétrico é essencial para que o caminhão volte a operar com segurança. Planejamento da restauração. Com o diagnóstico completo, é elaborado um plano detalhado de restauração, definindo quais peças serão substituídas, quais podem ser recuperadas e qual a melhor abordagem para cada etapa. Esse planejamento ajuda a reduzir custos e otimizar o tempo de trabalho. A avaliação dos danos é um passo crucial para transformar um caminhão severamente acidentado em um veículo seguro e funcional novamente. A partir desse diagnóstico, o processo de restauração pode seguir de forma estruturada e eficiente, garantindo um resultado de alta qualidade. Reparação da estrutura e do chassi de um caminhão. Severamente acidentado após a avaliação inicial dos danos, o próximo passo na restauração de um caminhão gravemente acidentado é a reparação da estrutura e do chassi. Como o chassi é a base do veículo, sua integridade é essencial para garantir a segurança, a dirigibilidade e a durabilidade do caminhão. Esse processo envolve técnicas avançadas para corrigir desalinhamentos, reforçar a estrutura e substituir componentes comprometidos. Análise da estrutura e do chassi. Antes de iniciar a reparação, é necessário determinar o nível de dano na estrutura. Para isso, são utilizados equipamentos como máquinas de alinhamento a laser, que identificam desvios no chassi e na carroceria, prensas hidráulicas, usadas para corrigir torções, e amassados ultrassom ou testes de penetração de líquidos, que ajudam a encontrar rachaduras internas invisíveis a olho nu. Caso o chassi tenha sido apenas levemente danificado, ele pode ser reparado. No entanto, se as deformações forem severas, pode ser necessário substituir partes ou até mesmo o chassi inteiro. Endireitamento do chassi e da estrutura. Se o chassi estiver torto ou desalinhado, ele deve ser restaurado com o uso de prensas hidráulicas e dispositivos de tração.
O processo consiste em fixar o caminhão em uma plataforma de alinhamento, utilizar cabos de aço e cilindros hidráulicos para aplicar força e corrigir a estrutura deformada. Comparar as medidas do chassi com as especificações originais do fabricante. Reforçar pontos críticos com soldagem para evitar futuras falhas estruturais. Além do chassi, outros componentes estruturais, como a cabine e a carroceria, podem precisar de reparos semelhantes. Soldagem e reforço da estrutura. Soldagem desempenha um papel crucial na recuperação de um caminhão acidentado. Algumas técnicas utilizadas incluem soldagem MIG, MAG, ideal para reparos estruturais devido à sua resistência mecânica. Soldagem TIG, usada para acabamentos mais refinados em peças mais delicadas, reforço com chapas metálicas, para aumentar a resistência em áreas fragilizadas. Se o impacto do acidente comprometeu a integridade de alguma peça crítica, a substituição pode ser mais segura do que a reparação. Substituição de componentes estruturais. Quando o dano é irreversível, algumas peças devem ser trocadas. Entre os principais componentes que podem ser substituídos estão longarinas e travessas do chassi, suportes de motor e suspensão e estruturas da cabine e painéis da carroceria A. Substituição dessas peças deve ser feita com peças originais ou de alta qualidade para garantir a segurança do caminhão. Testes de segurança e alinhamento final. Após a reparação do chassi e da estrutura, são realizados testes para garantir que tudo esteja dentro dos padrões. Isso inclui teste de alinhamento da suspensão e direção, garantindo que o veículo trafegue corretamente, teste de torção do chassi, para verificar se há pontos de fraqueza na estrutura, verificação dos pontos de solda, assegurando que as conexões metálicas estejam firmes e resistentes. Se o caminhão passar por todos os testes, ele estará pronto para as próximas etapas da restauração, que envolvem a reconstrução do motor, da transmissão e do sistema elétrico. A reparação da estrutura e do chassi é uma das etapas mais desafiadoras na restauração de um caminhão severamente acidentado. Com técnicas avançadas de alinhamento, soldagem e reforço estrutural, é possível transformar um veículo danificado em uma máquina segura e confiável novamente. Essa etapa é fundamental para garantir que o caminhão tenha uma nova vida útil e possa voltar a rodar com segurança nas estradas. Reconstrução do motor e sistema mecânico de um caminhão. Severamente acidentado após a recuperação da estrutura e do chassi, a reconstrução do motor e dos sistemas mecânicos é a próxima etapa fundamental para restaurar um caminhão severamente acidentado. O impacto de um acidente pode causar danos internos ao motor, transmissão, sistema de suspensão e outros componentes vitais. Para garantir que o veículo volte a funcionar com eficiência e segurança, é essencial realizar uma inspeção detalhada e reparos adequados. Avaliação do motor e diagnóstico de danos. O motor é o coração do caminhão, e qualquer dano pode comprometer o desempenho e a confiabilidade do veículo. O diagnóstico inicial envolve teste de compressão para verificar se os cilindros estão selando corretamente, inspeção do bloco do motor para identificar rachaduras ou vazamentos de óleo e líquido de arrefecimento, verificação dos pistões, bielas e virabrequim para detectar peças empenadas ou desgastadas, análise do sistema de lubrificação, garantindo que o óleo esteja circulando corretamente. Caso o motor esteja severamente comprometido, pode ser necessário substituí-lo ou realizar uma retífica completa, reparação ou substituição de componentes do motor. Dependendo do diagnóstico, os seguintes reparos podem ser necessários: troca de juntas e retentores para evitar vazamentos, retífica do bloco e do cabeçote, garantindo que as superfícies de contato estejam niveladas, substituição de pistões e anéis caso haja desgaste excessivo, revisão do sistema de injeção de combustível, garantindo a correta pulverização e queima do diesel, reparo no sistema de arrefecimento, incluindo radiador, bomba d'água e mangueiras, para evitar superaquecimento. Caso a restauração do motor seja inviável, um motor recondicionado ou novo pode ser instalado. Inspeção e reparação da transmissão.
Transmissão é outro componente crítico que pode sofrer danos em um acidente. O diagnóstico inclui verificação de engrenagens e sincronizadores para detectar desgaste ou quebras. Troca do fluido da transmissão, garantindo a lubrificação adequada. Revisão da embreagem, substituindo disco, platô e rolamento caso necessário. Testes no diferencial e nos semi-eixos, garantindo que a força do motor seja corretamente distribuída para as rodas. Se a transmissão estiver muito comprometida, pode ser necessário substituí-la por uma unidade recondicionada. Revisão do sistema de suspensão e freios à suspensão, e os freios são essenciais para a estabilidade e segurança do caminhão. Os principais reparos incluem troca de amortecedores e molas para restaurar a capacidade de absorção de impactos, revisão dos freios a ar, incluindo verificação de compressores, válvulas e tambores, substituição de buchas e terminais de direção, garantindo o alinhamento correto do veículo. Inspeção dos rolamentos e eixos, evitando falhas mecânicas durante a operação. Após os reparos, é fundamental realizar um alinhamento completo para garantir que o caminhão trafegue corretamente. Testes de funcionamento e ajustes finais. Com o motor, a transmissão e os sistemas mecânicos reconstruídos, o caminhão passa por uma série de testes para garantir que está pronto para voltar à estrada. Esses testes incluem ligação do motor e ajuste da marcha lenta para verificar o funcionamento geral. Teste de rodagem, avaliando a resposta do motor, câmbio e suspensão. Análise de emissões, garantindo que o veículo esteja dentro dos padrões ambientais. Verificação de vazamentos em todos os sistemas. Caso algum problema seja detectado, ajustes finais são feitos para otimizar o desempenho do caminhão. A reconstrução do motor e dos sistemas mecânicos é uma etapa crucial na restauração de um caminhão severamente acidentado. Com um diagnóstico preciso, reparos bem executados e testes rigorosos, é possível garantir que o veículo recupere sua potência, eficiência e segurança. Essa fase transforma um caminhão que parecia sucata em uma máquina pronta para rodar, novamente mostrando o poder da engenharia e da dedicação na recuperação de veículos. Pintura, acabamento e testes finais na restauração de um caminhão acidentado. Após a reconstrução da estrutura, dos sistemas mecânicos e do motor, chega a fase final da restauração de um caminhão severamente acidentado. A pintura, o acabamento e os testes finais. Essa etapa é essencial não apenas para a estética do veículo, mas também para sua proteção contra a corrosão e para garantir que ele esteja em perfeitas condições de funcionamento. Preparação para a pintura. Antes da pintura, o caminhão passa por um processo de preparação para garantir uma aplicação uniforme e durável da tinta. Esse processo envolve lixamento da superfície para remover imperfeições, ferrugem e resíduos da pintura antiga. Uso de massa poliéster e primer para corrigir amassados e nivelar a lataria. Desengorduramento da superfície para evitar que sujeira ou óleo prejudiquem a aderência da tinta. Proteção de áreas sensíveis, como vidros, faróis e borrachas, com fita adesiva e plásticos. Essa preparação garante que a pintura tenha um acabamento profissional e uma longa durabilidade. Aplicação da pintura e verniz. A pintura é feita em uma cabine especial para evitar contaminação por poeira e garantir um acabamento impecável. O processo inclui aplicação de camadas de tinta automotiva, garantindo uma cobertura uniforme. Uso de técnicas como pintura eletrostática, que proporciona maior aderência e resistência. Finalização com camadas de verniz, aumentando o brilho e protegendo a pintura contra raios UV e intempéries. Além do aspecto estético, uma pintura bem feita também protege a lataria contra corrosão e oxidação, aumentando a vida útil do caminhão. Instalação de detalhes e acabamentos. Após a secagem da pintura, é hora de reinstalar os componentes externos e internos do caminhão. Essa etapa inclui fixação de retrovisores, maçanetas, faróis e lanternas, aplicação de adesivos e logotipos da empresa, se aplicável, instalação de para-choques e acabamentos cromados ou de plástico, revisão do interior, incluindo forração, painel, bancos e cintos de segurança,
Os detalhes finais fazem toda a diferença, deixando o caminhão com aparência de novo e pronto para voltar às estradas. Testes de funcionamento e segurança com o veículo restaurado são realizados testes rigorosos para garantir que ele esteja em perfeitas condições de uso. Entre os principais testes estão teste de rodagem, avaliando o desempenho do motor, transmissão e suspensão. Verificação do alinhamento e balanceamento, garantindo estabilidade e segurança. Testes de frenagem, analisando o tempo de resposta e eficiência do sistema de freios. Teste do sistema elétrico, verificando luzes, sensores e equipamentos eletrônicos. Análise de emissões, garantindo conformidade com as normas ambientais. Se qualquer problema for identificado, ajustes são feitos para assegurar o funcionamento perfeito do caminhão. Entrega e considerações finais. Após passar por todas as fases da restauração, o caminhão está pronto para ser entregue ao seu dono. O resultado final é um veículo renovado, seguro e confiável, que pode continuar operando com eficiência. A última inspeção inclui verificação geral do estado do caminhão, entrega do relatório de serviços realizados, recomendações de manutenção para manter o caminhão em bom estado por mais tempo. Essa etapa final marca a conclusão de um trabalho meticuloso e dedicado, onde um caminhão que parecia sucata se transforma em uma máquina pronta para encarar as estradas novamente. A fase de pintura, acabamento e testes finais é essencial para garantir que um caminhão restaurado não apenas funcione perfeitamente, mas também tenha uma aparência renovada e uma longa vida útil. Desde a preparação da lataria até os testes de desempenho, cada detalhe importa para assegurar que o veículo esteja pronto para enfrentar novos desafios. Essa etapa final é a cereja do bolo na incrível jornada de restauração de um caminhão severamente acidentado.